Eu gostaria de falar nesse vídeo, né, sobre os problemas, né, do jovem depois de terminar o ensino médio. Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o MMS e se você não sabe, essa é a minha série de Minecraft, na qual eu evoluo meu mundo, né, no Minecraft, durante essas gameplays. Eu gosto de falar, né, e debater sobre assuntos que eu acho pertinentes e que pode te ajudar como pessoa. Eu particularmente tive um ensino médio um pouco diferente, porque foi um ensino médio na pandemia, né, e eu voltei do ensino médio quando faltava 3 meses, né, eu voltei para o ensino presencial, faltando 3 meses, né, para o ensino médio acabar. Então foi um ensino médio meio que monótono demais, né, foi um ensino médio que eu não me aproveitei tanto, mas eu me recordo muito bem do meu primeiro ano de ensino médio, e foi um ano muito diferente, porque foi um dos anos que eu mais mudei como pessoa. Esse ano eu fiquei muito fechado, fiquei muito na minha, né? Eu era uma pessoa muito comunicativa, muito comunicativa, né? Eu jogava muito, fazia muitos esportes. E nesse ano específico, eu fiquei mais recluso, né? Eu não saía muito de casa e fiquei mais na minha. Bom, eu acredito que seja algo bem comum, né, entre os jovens, né? Depois do ensino médio. Aliás, durante o ensino médio, né? Essa reclusão, esse costume de ficar mais fechado. E foi o meu caso. E o problema do ensino médio atual é que ele não te ajuda a sair dessa bolha de reclusão. Ou seja, ele não te direciona para coisas boas. Ele é muito engessado, entende? Ele basicamente te dá as matérias ali, você tem que fazer aquelas matérias, e cuja maioria dessas matérias é um resumo de tudo que você aprendeu até aqui. Ele não te ensina a viver, ele só te ensina a decorar as coisas. Isso é muito prejudicial, porque o jovem, ele não adquire senso crítico. Ele basicamente se torna um robô que tem a obrigação de passar numa prova que acontece uma vez no ano. Isso acaba acarretando no jovem uma grande dificuldade, né, em formar opiniões e gerar ações, né, no ensino médio a partir dessas opiniões. Por exemplo, eu tenho um amigo que estuda em escola particular, faz ensino médio, e lá eles dão aula de economia. Ou seja, o jovem, ele sai do ensino médio já sabendo guardar o próprio dinheiro. Imagina o quão importante é isso. Imagina o quão importante é você saber, né, adquirir a cultura de poupar, né, de não gastar tudo em festas e carnavais, entende? O ensino médio brasileiro, né, o ensino médio público, ele não te ensina isso, ele não te ensina a ser um ser humano funcional, ele te ensina basicamente a ser uma pessoa que não tem senso crítico, e isso é muito prejudicial. O meu ensino médio foi muito bom, né? A minha turma era muito da hora, né? E o final dele específico, eu tenho boas memórias. Foi um final de ensino médio muito bom. Não devido ao ensino em si, mas devido à galera. Era muito bom compartilhar aquele momento com aquela galera. O pessoal era muito de boa. Eu acredito que também teve interferência porque todos sabiam que aquele era o último ano, né? Então todo mundo tava aproveitando ao máximo. Por mais que foi muito bom, eu me recordo de que todo mundo da minha turma tava muito aflito, porque por mais que era bom, né, você não ter aquela obrigação de ir pra escola, mas a galera sabia, né, que por mais que você não tinha aquela obrigação de ir pra escola no ano que vem, você ia ter a obrigação de ganhar dinheiro, né, você ia ter a obrigação de ser funcional. E essa aflição é muito prejudicial pro adolescente, porque ele fica meio que cego, porque ele não sabe o que fazer, né, e em boa parte disso é responsabilidade, né, do ensino médio, que ele não te ensina, né, a ter o senso crítico, né, para você saber o que você quer e te direcionar, né, rumo a esse objetivo que você tem. E é muito importante, né, seria muito importante, né, no ensino médio você aprender isso, porque eu percebo que boa parte dos jovens, eles são realmente incertos, né, sobre o que eles querem fazer depois de terminar o ensino médio. Eles não sabem que áreas eles vão seguir, eles não sabem o que eles querem fazer, eles não sabem nem se eles querem fazer algo. E isso é influência realmente do ensino médio atual, porque ele não te dá um discernimento de qual opinião você vai ter, né, com base na sua opinião, você escolher, né, uma área específica para você seguir. E, consequentemente, né, com essa incerteza, né, que você adquire durante o final, né, do ensino médio, eu percebo algo mais presente em homens, né, mas também em mulheres, né, em algumas vezes, que é o medo de você ficar sem fazer nada, né, depois do ensino médio. Isso é um problema do homem funcional, porque realmente, né, em boa parte dos casos, de fato, né, ocorre do homem ficar perdido. Ele não sabe o que fazer, e quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar vale. Né? Então, provavelmente, né, quando você não sabe o que você quer fazer, provavelmente você vai ficar sem fazer nada, porque você não tem um senso crítico, né, sobre o que fazer. Isso é prejudicial.
é muito prejudicial. E é algo muito comum, né, na sociedade atual. Porque quando você vive no capitalismo, o seu valor é dado através, né, do valor que você agrega, né, braçal, né, na sociedade. E quando você não agrega nenhum valor, né, financeiro, né, para a sociedade, querendo ou não, você é visto como um ser humano não funcional. E isso acaba pesando muito na cabeça do adolescente. Mas eu queria deixar para você que está prestes a finalizar o ensino médio, já finalizou e está um pouco perdido, né, sobre o que você vai fazer, sobre se você quer fazer o que você está fazendo, que é só uma fase realmente, né? Com o tempo passa e com o tempo você vai perceber que não precisava você se cobrar tanto, né? E eu garanto que você vai fazer planos e eu tenho certeza que esses planos que você vai fazer, em boa parte, eles não vão se concretizar. Por isso é muito importante para o jovem moderno, né, para o jovem da era atual, ele ser muito resiliente, porque o futuro é incerto e provavelmente, né, as coisas mudam. Então você não precisa se cobrar tanto, porque você pode ter certeza que tem pessoas piores que você e tem pessoas também que estão na mesma linha que você. Basta você ter paciência e ser resiliente, pois os planos podem e vão mudar. Procure algo para fazer, veja algo que você se identifica, né, que você domina, né, ou pretende dominar e cai de cabeça. Vai em frente e bom, é isso.